Muito boa noite, são 6 horas em ponto em Belo Horizonte. Está entrando no ar o Super FC, segunda edição, pela Rádio Super Notícia 91,7 FM. Temperatura em BH de 29 graus. Umidade relativa do ar em 48%. O programa de hoje tem a produção de Camila Kiffer, trabalhos técnicos de Rodrigo Beleza. A gente vai para os destaques desta quarta-feira, dia 14 de março de 2018. Bebeto de Freitas vai ser homenageado por Atlético em jogo contra o Figueirense logo mais à noite no Estádio Independência. Cruzeiro treina com Dedé na defesa, mas restante do time segue indefinido. Coelhão quase pronto e Meia Rui pode voltar para a disputa do Campeonato Brasileiro. E você, ouvinte da Super Notícia FM, nos ajuda a fazer o Super FC, mandando sua mensagem pelo Twitter, que é o @SuperFC, pode ser pelo WhatsApp também, o nosso código de área é 31 e o número 988-100-917. Ou ainda, você pode participar pela nossa live no Facebook, facebook.com/portal O Tempo. Super Notícia, a rádio de todas as torcidas. E a gente lembra que o dia de hoje, né, teve uma cobertura daquelas que não são muito fáceis, a cobertura da morte, né, do velório do ex-diretor do Atlético, Bebeto de Freitas, e o corpo do diretor administrativo, Bebeto de Freitas, ex-diretor administrativo do Atlético, né, está sendo velado agora na sede do Botafogo, em General Severiano, Rio de Janeiro, e torcedores, amigos do dirigente estão passando por lá para se despedir, assim como foi em Belo Horizonte. O velório, lá dentro, na parte do velório, não é aberto para a imprensa. Alguns amigos da imprensa que quiserem, né, se despedir do Bebeto vão, mas por lá apenas façam estão autorizados a fazer apenas aquela homenagem como amigo mesmo, né? Ele era torcedor do Botafogo e presidiu o clube de 2003 a 2008. E, como dissemos, na manhã de hoje começaram as despedidas aqui em Belo Horizonte, na sede do Atlético, no bairro Lourdes. E personalidades como o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, amigo do Bebeto de Freitas, o ex-presidente do Galo, Nélio Brant, secretário de Assuntos Institucionais e Comunicação Social da Prefeitura de BH, Adriana Branco, fizeram a última homenagem ao Bebeto de Freitas. Na capital, além de ter tido 3 passagens pelo Atlético, o Bebeto chegou a ser secretário municipal de esportes na gestão Calil. No fim da manhã de hoje, o corpo do diretor do Galo foi transportado de avião para o Rio de Janeiro. E, nesse momento, como dissemos, as últimas despedidas, o sepultamento está previsto para ser realizado nesta quinta-feira, também no Rio de Janeiro. São 6 horas e 13 minutos, nossa reportagem ao longo da manhã, com o Mário Brito, com o Daniel Ottoni, trouxeram flashes com personalidades, testemunhos, né, lá direto da sede do Atlético, e você, ouvinte, acompanhou aqui, e ao longo da nossa programação a gente segue lembrando aí tudo que o Bebeto fez e falando muita coisa ainda. Hoje no jogo, homenagens vão ser feitas ao Bebeto de Freitas, naturalmente, né, merecedor de tudo isso aí que o Atlético e os desportistas do mundo inteiro estão fazendo por ele, né, em memória do Bebeto de Freitas. Bom, como ele esteve ultimamente no Atlético, a gente emenda com informações do Galo, que joga hoje contra o Figueirense, né? O Atlético, na sequência da Copa do Brasil, pegando o Figueira, o Atlético venceu lá por 1-0, tem esse jogo hoje, uma partida que a gente sempre espera com um grau de dificuldade, que é o Figueirense, sempre impõe dificuldade aos adversários. E a Lohanda Lima chegando com informações do Atlético. Um abraço, boa noite, Lohanda Lima. Boa noite, Hércules Santos, um abraço para você, para todo mundo que está ligado com a gente no Super FC segunda edição. O Atlético que, como você bem disse, sobre não ser um adversário fácil, o Figueirense, o Atlético que encontrou com o mesmo Figueirense em 2015 e acabou sendo eliminado nas oitavas de final da competição. Outro dia a gente até conversava sobre isso aqui, Hércules Santos, na época você era setorista do Atlético ou já narrava? Não, 2015 eu inclusive narrei os 2 jogos. Os 2 jogos, então, esses jogos que culminaram aí na eliminação do Atlético. Primeiro, um empate no Independência por 1-1 e uma vitória do Figueirense por 2-1 no Orlando Scarpelli. Dessa vez, o Atlético saiu na frente fora de casa, 1-0 com o gol do Otero. Hoje, para se classificar, pode até perder pelo mesmo placar e aí decide a vaga nos pênaltis, e um empate dá ao Atlético na 4ª fase da competição. Lembrando, pessoal, que a 4ª fase de competição passa a ser por sorteio.
sorteio. Então, todo mundo que está envolvido nessa terceira fase vai conhecer o seu adversário no dia 19 de março, que é a data que está marcada para esse sorteio. A gente vem falando bastante durante essa semana sobre a sequência de jogos que o Atlético vai enfrentar, caso avance hoje na Copa do Brasil e, posteriormente, no domingo, as quartas de final do Campeonato Mineiro contra o RT. O Atlético tendo pela frente, então, se classificar a quarta fase da Copa do Brasil, a semifinal do Campeonato Mineiro e também já emenda Copa Sul-Americana, que acontece o jogo de ida no dia 11 de abril, vai intercalar ali com as datas da quarta fase e também da decisão do Campeonato Mineiro. E quem está chegando para falar com a gente é o Leonardo Silva, que pode até ter um parceiro novo hoje, caso o Gabriel não tenha condições de jogo. Lembrando que o Gabriel se apresentou na Cidade do Galo na segunda-feira com um problema de conjuntivite. Ontem a atividade não foi realizada. Então, o Leonardo Silva pode ter aí um novo companheiro neste jogo de hoje contra o Figueirense. E ele fala como ele tem visto a evolução do time do Atlético, uma vez que o Atlético agora tem aí essa sequência, uma sequência em que o time não pode errar, porque agora tudo é mata-mata. Vejo numa crescente muito boa, com o padrão que está sendo implantado pelo Thiago. Está crescendo a cada jogo e a gente espera poder, nesse jogo agora de quarta-feira, que é uma decisão, né, que muita coisa envolvida, fazer um grande jogo também, dando também mais um passo naquilo que a gente acha ideal, né, com uma classificação para que a gente consiga pensar e aproveitar esse tempo também de recuperação que nós tivemos para dar o máximo, né, e jogar 100% nessa quarta-feira. Ô, Léo, você já teve em alguns mata-matas aí históricos do Atlético de viradas. Agora o time traz essa vantagem no primeiro jogo. Como que é jogar dessa forma agora, com a vantagem diante do Figueirense no Independência? Não se acomodar com ela, né? Conseguimos um resultado importantíssimo lá em Santa Catarina e a gente espera poder jogar bem, né? Concentrado, focado, para ampliar essa vantagem durante os 90 minutos que nós temos agora, para não ter surpresa, não ter susto. É uma equipe muito difícil, a equipe do Figueirense vai vir, é uma equipe pronta também para esse desafio e a gente espera poder superá-los com muita dedicação, com muito foco e, né, impor o jogo do Atlético para que a gente consiga ampliar essa vantagem. Tá aí, este é o Leonardo Silva falando, Leandro Cabido, sobre a intenção de aumentar essa vantagem, uma vez que já existe, venceu fora de casa e hoje no Horto vai pegar o Figueirense. O clube prepara homenagens ao Bebeto de Freitas, o Atlético vai entrar em campo com seu terceiro uniforme, todo preto, com o nome do diretor de futebol, aliás, do diretor de administração e controle do Atlético, Bebeto de Freitas. No telão também deve haver alguma manifestação do clube por conta do falecimento do Bebeto de Freitas e, obviamente, respeitado, claro, um minuto de silêncio por conta da morte dele. Esse jogo contra o Figueirense e o Atlético, que será apitado pelo... Eu gosto de falar esse nome difícil, Leandro Cabido, Diógenes, ó. É bom para poder falar, né? Diógenes José de Andrade vai ter como auxiliar o Fabiano da Silva Ramires e o Wanderson Antônio Zanotti. Leonardo Silva, então, falando dessa vantagem, o Atlético que venceu o primeiro jogo por 1-0. Fica, Leandro, a dúvida se a zaga vai ter alteração, se o Elias também se recuperou da amidalite que ele também apontou na segunda-feira. Se não tiverem condições o Gabriel e o Elias, aquela meiuca ali também do volante pode ser mexida e, claro, o Casares pode ser que ganhe uma vaga de titular nesse time também. Quem sairia? Roger Guedes, Eric? Fica a pergunta. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Lohana. Eu acho que o Roger Guedes é que sai perdendo nessa disputa. Eu acho que o Roger Guedes não está sendo merecedor da titularidade como ele teve, por exemplo, as oportunidades ao longo desse início da temporada. Então, o Roger Guedes, para mim, perderia a posição porque o Atlético ele realmente precisa de ter alguém pensando o jogo ali junto com o Otero. Quem sabe esse nome não seja o Casares? A gente gosta muito de falar do Casares, né, Lohana? O Casares que é um jogador que tem uma técnica muito apurada, que joga muito futebol, mas às vezes ele se desliga de tal forma que ninguém consegue entender também o que ele faz em campo. A bola tá aqui, ao invés dele tentar disputar, buscá-la, não, ele fica em outro mundo, parece que ele tá em um mundo paralelo. Então, o Casares ele precisa ficar ligado, mas ele também não pode ser reserva desse time do Atlético, porque tecnicamente
o Atlético tem uma equipe que, na minha opinião, carece de bons elementos. E o Casares seria um jogador que poderia agregar, sim, esse time do Atlético. Com relação à defesa, no caso do Gabriel, o Gabriel vem sendo criticado por nós em alguns momentos, porque realmente ele não tem feito uma boa temporada. Mas eu falo também que o Leonardo Silva não tem feito uma boa temporada pelo Atlético. Aliás, isso já vem acontecendo há algum tempo. Eu não entendo o prestígio que o Leonardo Silva tem até hoje no Atlético. Tá certo, ele fez o gol do título da Libertadores, ele é o capitão da equipe, mas eu acho que tem que prevalecer o lado técnico. E hoje, infelizmente, o Leonardo Silva está jogando apenas com o que ele fez com a camisa do Galo. No elenco, você tem alguém que colocaria na vaga dele? Não. Esse é o problema. Mas o problema é que você não busca. Mas assim, se não tem... Mas é aquele negócio, Escala o Atlético vai lá e tenta contratar o Richelli. Tenta contratar um jogador de velocidade no lado. E a gente não ouve falar de mas defensores. eu digo assim, o fato dele estar jogando, o Thiago acho que não tem muito o que fazer, não. Tem alguém melhor que ele? Não tem, mas também não testa, não tenta. Então eu não sei. O lado do Leonardo Silva, eu sei que tem o lado ídolo que pesa muito para ele permanecer nessa titularidade. Mas é certo que a dupla de zaga formada por ele e por Gabriel é uma dupla que está muito aquém desse poder no Campeonato Brasileiro. Inclusive, Leandro, só para o ouvinte se inteirar melhor, com toda a situação ontem do Bebeto, a lista de relacionados não saiu por motivos óbvios também, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas saiu agora, há 4 horas, saiu no meio da tarde a lista de relacionados. E o detalhe é para o seguinte, o técnico Thiago Largue está levando o Gabriel, o Leonardo Silva e só o Maidana. Ou seja... Se o Gabriel, por algum motivo, não tiver condição, ele vai ser o único a estar no banco de reservas. O que faz a gente imaginar que ele tem condição de jogo. Porque senão ele levaria pelo menos o Matheus Mancini. Ou leva o Matheus Mancini, por exemplo. Mas ele pode, por exemplo, colocar o Maidana em campo junto com o Leonardo Silva. E preservar o Gabriel, esperando que não precise utilizá-lo ao longo da partida. Exatamente. É o mesmo caso do Elias. Ele também está relacionado para essa partida, mas pode ser que fique do banco de reservas e caso precise do Elias em campo, ele esteja à disposição. O fato é que a gente não teve a atividade para poder saber disso e nem saberia também, porque era uma outra atividade fechada, mas eles estão relacionados para essa partida. Se vão ser preservados ou não por conta dos problemas que apontaram na segunda-feira, aí a gente só vai saber naqueles tradicionais... uma hora antes que eles estão começando. Uma hora antes da partida, nos Twitters da vida, eles estão publicando normalmente uma hora antes, né? Começar entre os 11 ou se vão aguardar do banco de reservas, Hércules Santos. Muito bem, são 6h13. O Roberto Abras tem um recado para você ligado aqui no Super FC segunda edição. Meus amigos, as ofertas dos supermercados BH. Pá, a 100, maçã de peito, bovina, peça, pedaço, R$12,90. Pernil suíno, peça, pedaço, R$9,90. Guaraná Antártica, 2 litros, R$4,98. Detergente em pó, brilhante, 2 quilos, hein? R$8,90. Supermercados BH tem sempre um pertinho de você. A super notícia tá botando pra quebrar. Super! No Dia do Consumidor, Decolar.com você viaja pagando muito menos. Só hoje você compra a sua viagem com descontos bombásticos e parcela em até 12 vezes sem juros. Voe para o Rio de Janeiro a partir de entrada mais 5 vezes de R$20. Pacote para Porto Seguro a partir de 12 vezes de R$131. O Dia do Consumidor espera por você no Decolar. Decolar.com, tudo para a sua viagem. Sujeito à disponibilidade no período da promoção. Decolar.com. Chame todo mundo, a festa vai começar. Com refrigerante e garapé. Mate sua sede com água mineral. Igarapé é sensacional. Igarapé é só experimentar. Água mineral Igarapé 2104-0710.
Compre seu caminhão toco 17 toneladas, carregado de potência, na Iveco Deva. Tector 170 E21, com o menor custo de manutenção, maior potência e torque da categoria. Ligue 31 3303 7150 ou passe na concessionária Deva Betim e garanta um bônus imperdível. Promoção válida enquanto durar o estoque. Financie no Banco CNH Industrial. Pedestre, use sua faixa. A maior promoção em óculos do Brasil está chegando ao fim. Mas ainda dá tempo de você economizar muito, sem perder na qualidade. Muito simples. Comprando uma armação da Grif Cos a partir de R$ 99,00, você ganha um solar. O solar é de graça. Óculos em dobro. A maior promoção em óculos do Brasil. Não tem comparação. E não para por aí. Seu exame de vista pode ser marcado na hora. Mercado dos Óculos. 7 lojas no centro de BH e em Pedro Leopoldo. 3201-3989. Super Notícia, a rádio de todas as torcidas. Fiquei devendo no bloco anterior o noticiário do Figueirense. Estamos de volta aqui ao Super FC segunda edição. São 6h16. João Vitor Cirilo preparou aí o noticiário do Figueira, adversário do Atlético, que eles dois se enfrentam hoje pela Copa do Brasil às 9h45. João Vitor Cirilo, é você, garoto. Boa noite, Boa. Um abraço pra você, abraço pra quem tá ligado aqui no Super FC segunda edição. Essa equipe do Figueirense, do técnico Milton Cruz, que fez um certo mistério, atividade fechada, atividade de definição, né, realizada ontem ainda em Santa Catarina, fechada pra imprensa, mas é certo, meio-campista João Paulo, meio-atacante Felipe Amorim não embarcaram com o grupo para Belo Horizonte, dores musculares não estão disponíveis. Devem ser substituídos Gustavo Ferrarez, meio-campista, e também Maicon Leite, mais no setor ofensivo. O restante do time deve ser o mesmo do empate em 1-1 com o Avaí pelo Campeonato Catarinense no último fim de semana. Denis, Diego Renan ou Raul na direita, Nogueira, Kleberson e Guilherme Lazzaroni, Zé Antônio, Betinho, Jorge Henrique, Gustavo Ferrarez, Maicon Leite e André Luiz. Artilheiro do time, está prestigiado para essa temporada. Figueirense já em Belo Horizonte desde a noite de ontem, já seguindo para a Arena Independência. Bola rola às 9h45, é claro, com transmissão da Super. Figueirense, aqui no Super FC segunda edição, com o repórter João Vitor Cirilo. Valeu, obrigado, João Vitor Cirilo, com informações do Figueirense aqui no Super FC segunda edição. Ele que volta daqui a pouquinho no show de esporte da Super e também no Super FC Mesa Redonda. Vai estar ao lado de Lohana Lima nas reportagens, com a transmissão, narração do Hugo Sérgio. Logo mais a bola rola às 9h45 no Independência, sequência da Copa do Brasil. Vamos voltar para falar do Cruzeiro agora aqui no Super FC Mesa Super segunda edição. Cruzeiro que no meio de semana está trabalhando, pensando nos bastidores e dentro das 4 linhas focado no jogo contra Patrocinense ou Patrocinense no próximo fim de semana. Arthur Moraes da Toca da Raposa ao vivo, um forte abraço. Boa noite, Arthur. Boa noite, meu amigo Hércules Santos, companheiros, Nação Azul. Olha, uma quarta-feira recheada aí de notícias, hein, de novidades. Eu vou fazer o seguinte, viu, Hércules Santos? Eu vou começar pelo início, tá certo? A destrinchar essas novidades sempre aqui sempre em relação ao time estrelado. É até um final de treinamento descontraído, né? O Mano Menezes deixou ali o campo, ficou o quê? Uma meia hora praticamente, conversando, né, com todos aqui da imprensa, né, aqueles que estão sempre aqui em seus veículos de comunicação, e a gente trocando uma ideia, conversando. O Mano estava falando até desse jogador, o Sotelo, venezuelano, da Laú, e até acabou revelando que no ano passado esse jogador chegou a ser oferecido, mas foi rejeitado em razão das opções que já tinha o Mano Menezes, que passou a ter o treinador também nesta temporada, principalmente com a vida do Mancoete. São detalhes, né, que não vieram a público, não foram noticiados, que de repente é revelado numa conversa aqui, outra ali, mas é coisa do passado. Eu vou trazer um reforço hoje dessa cobertura do noticiário do Cruzeiro, dentro do Super FC segunda edição, a competência, como sempre, do repórter Josias Pereira, do Jornal Super, e também o Tempo. Josias, Judivan e Nonoca seguem treinando aqui na Toca da Raposa. Não tem essa que o esporte não quer o Judivan, não quer o Nonoca. Eles querem sim
Então, estão pleiteando aí ou estão fazendo uma nova exigência ao Clube Estrelado. Boa noite. Muito boa noite, Arthur. Boa noite aos nossos ouvintes. Realmente, o que acontece do Judivan, a gente até conversou hoje com o empresário dele, que é o Fabrício Zanello, né? E ele comentou pra gente que o que está pegando mesmo é o entrave de Cruzeiro Esporte, porque o Cruzeiro não quer pagar 50% dos salários, quer que o esporte arque com 100% dos valores. Então, ele falou com a gente que esse é o problema que está sendo detectado hoje, mas o Cruzeiro informou também para a gente que amanhã vai retomar as negociações com o esporte em razão disso, só que o próprio Fabrício ele deixou claro para a gente que mesmo retomando essas negociações, a situação está muito complicada, então pode melar sim essa transferência do Judivan. E aí o Judivan teria as opções do América e do Paraná. Chapecoense também está interessado. Isso, Chapecoense também, mas a gente sabe por aqui que o Paraná estaria traindo mais o Judivan por conta da situação do Micali, que foi um dos treinadores também do Judivan nas categorias de base da seleção brasileira, viu, Arthur? É verdade. Do contrário, o Judivan e o Nonoca já teriam, então, se apresentado desde ontem ao Esporte Clube do Recife. O Cruzeiro, a diretoria e o Itaí Machado já revelou isso, gostaria de ver o Judivan no América, não deixando o futebol mineiro disputando também a Série A. Hoje você realizou matérias importantes, situação do Fred, questão judicial, questão do Cruzeiro com a Minas Arena versus Cruzeiro. Dá para destrinchar tudo isso aqui no Super FC segunda edição, Josias? Sim, vamos falar aqui rapidamente, começando pelo Fred, a gente teve informações a respeito de mais uma vez, porque hoje a defesa do Fred tinha que dar um posicionamento à Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF sobre a situação do Fred e eles decidiram contestar a multa milionária do Atlético, que o Atlético exige do jogador, questionando, entre outros assuntos, a questão do Atlético estar devendo ao Fred ainda os 2 milhões, questões de dívidas passadas que o Atlético não cumpriu por entender que o jogador deve ao clube. Então, novamente, aí agora a defesa do Fred sim contestando essa multa, lembrando que inicialmente a defesa do Fred tinha reconhecido o débito e agora não, já muda o posicionamento, apesar da própria defesa do jogador falar que em nenhum momento eles deixaram claro que iam manter esse posicionamento de não contestar essa multa. Agora, sobre a Minas Arena, rapidamente, o Cruzeiro e a Minas Arena decidiram suspender por 30 dias as disputas judiciais que os dois travam aí na justiça desde o ano passado em relação às dívidas que o Cruzeiro tem de não pagar essa taxa operacional do Mineirão. E a gente até conversou agradecendo aqui o próprio Aristóteles de Paulo Loredo, que agora é o diretor de gestão de arena do Cruzeiro, mandou um abraço para você também, Arthur, ele citando que agora o Cruzeiro tem um novo posicionamento em relação a isso e que muitas coisas do passado ficaram nebulosas por conta disso, mas agora o Cruzeiro vai, inclusive, ter até uma sala dentro do Mineirão para negociar diretamente com a Minas Arena essas questões mesmo de ingressos, bilheteria, questões de fornecedores, que eles sempre tinham umas divergências e isso se aumentava o custo operacional do Cruzeiro no Mineirão e agora os dois caminham para fazer um acordo nessa dívida que inicialmente é 9 milhões, mas que pode chegar aí até uns mais de 20 milhões de reais de dívidas que o Cruzeiro tem com a Minas Arena, mas caminha para um acordo entre as duas partes pelo bom relacionamento agora do Cruzeiro com a Minas Arena com essa nova gestão. Maravilha! Repórter Josias Pereira, essa é a super notícia. Não é só o repórter que trabalha, mas é a equipe, né? Toda a nossa retaguarda, uma equipe realmente grande, né? Para poder oferecer sempre a melhor informação. Vai lá, Josias, para completar o seu trabalho lá no jornal O Tempo também, no Super Notícia. Eu vou chamar o Murilo logo mais, no Mesa Redonda. Será o nosso entrevistado a partir das 8 horas, com você também no comando. Olha, gente, ótima notícia para quem deseja ingressar no CFO do Corpo de Bombeiros. O edital está publicado e o concurso oferece 30 vagas. O salário é um grande atrativo e não precisa ter nível superior. Preparação é a palavra-chave e ninguém entende melhor do assunto do que o curso Prolabore. São 15 anos de tradição em aprovações. Por isso, o caminho certo para o seu sucesso é o curso Prolabore. Então liguem 3295-2500. 3295-2500. Teve um treinamento tático
com a comissão técnica mais em ação, o Sidney Lobo e o Mano Menezes no campo das observações. A equipe dividida em setores, né? A defesa trabalhando, setor de meio campo, ofensivo. E pelo posicionamento da defesa, a gente viu o Ezequiel com o Dedé, com o Murilo e com o Egídio. E aí o torcedor pode perguntar, mas e o Edilson, que é o titular da lateral direita? A informação da assessoria de imprensa do clube, ficou realizando um trabalho interno. Teve aquele problema do joelho, né? Na sua expulsão do Clássico com o Atlético, ele acabou levando a pior, já está fazendo o tratamento. Em princípio, parece que não será dúvida para o jogo de sábado. Em todo caso, não teve em campo, aguardemos amanhã, haverá mais uma atividade também na sexta-feira. O Mano, ele não confirmou a equipe, ainda poderá comandar uma atividade tática, um coletivo tático, mas já mostrou pelo menos um esboço aí da defesa e parece que o Dedé vai ganhar a oportunidade de ter esta sequência que já vem tendo no time estrelado, ainda mais agora com o Léo, que está suspenso, terá que cumprir 2 partidas, a de sábado, e se o Cruzeiro confirmar a classificação, depois nas semifinais do Campeonato Mineiro. O Fred é certo que não retorna sábado, vai ficar para as semifinais, repito, mas o Cruzeiro primeiro tem que confirmar essa classificação e merece todo o respeito o time do Patrocinense, que será o adversário do time estrelado no próximo sábado. Algum questionamento, alguma pergunta aí dos estúdios, sua, dos nossos comentaristas? Hércules Santos. Não, tá tudo tranquilo, tudo certinho, Arthur Moura. A gente se fala logo mais no Super FC Mesa Redonda. Fechou. Valeu, 6h26, intervalo, já tem mais Super FC segunda edição. Show de esporte 91,7. Concessionária O2BH. É quem mais entende de moto. É a maior de BH. Pode vir, pode chegar. Peças, acessórios, Financiamento. oficina de primeira E o melhor atendimento. Concessionária O2BH. Concessionária O2BH Yamaha, Barão Homem de Melo 4278. Páscoa feliz e recheada de ofertas é aqui no EPA. Vem aproveitar! Bacon manta tradicional 12,80 ao quilo. Filezinho de peito de frango congelado Pif-Paf 700 gramas 5,98. Arroz agulhinha tipo 1 Tiaju 5 quilos 10,80. Ofertas válidas até 18 de março. Páscoa recheada de ofertas é aqui. Vem pro EPA! E aí? Foi bom pra você? Poderia ter sido melhor? Claro que sim. Muito prazer. Somos a Lifeman. Melhore sua performance sexual e conte também com tratamentos para ejaculação precoce e outras disfunções sexuais. Tratamentos personalizados com total sigilo e discrição. Ligue para Lifeman 4003-3161 e agende sua consulta. Médico responsável Dr. Emílio Sebe Filho, CRM 19454. Que férias você quer? Conta pra CVC. No mês do consumidor, a CVC preparou ofertas imperdíveis para você escolher. Confira. Passagens aéreas com preços muito baixos, resorts com criança grátis no Brasil e no mundo, cruzeiros pela costa brasileira com o segundo passageiro grátis, tudo isso e muito mais, em até 12 vezes iguais com a primeira parcela para 60 dias. Antes de fechar suas férias, consulte a CVC. Quer férias? Vai de CVC. Super notícia, rádio de todas as torcidas. De volta, são 6h29 aqui no Super FC, segunda edição, com o América. Jorge Luiz, boa noite. Boa noite pra você. Aquela semana que o América teve que problema da bola entrou, não foi tudo errado, né? Essa semana, tudo certo. Todos os jogadores liberados, Rafael Moura treinou, o Renan Oliveira, coxa esquerda, liberado, os 3 suspensos retornam, Messias, Ailon e também o Luan, que é banco. O time tá praticamente pronto, é aquele forte. João Ricardo, a defesa com o Norberto, Messias, Rafael Lima e Giovani. O Zé Ricardo, Juninho no meio campo, Ailon e Serginho. No ataque, o Rafael Moura, eu acho que ele vai jogar assim, porque treinou bem hoje. E também o Marquinhos. E 2 notícias sacudindo o América. O Rui, aquele meia canhotinho lá, veio do Curitiba, rapidamente, quero saber de vocês. Fez exames, volta pro América. Bom jogador, Cabido? Nossa, era o que o América tava precisando. Jogador que joga cabeça erguida, tem bom passe, boa finalização. Então eu acho Chuta que forte, ele... né? E ele já estava entrosado com esse time. Então...
colocar só o jogador ali que o América vai ficar bem melhor neste Campeonato Brasileiro. E a outra notícia, sacudindo o coelho, o América vai entrar firme em Judivan. Jogador interessa o Anderson Moreira, pode ser contratado sim, porque ele não acertou com o Sport. Seria uma boa também, porque o Judivan precisa jogar bola e no América ele teria toda a condição de ser titular, viu, Jorge Luiz? Pra fechar, você, Hércules, Judivan e Rui. Concordo, boa. Os dois são boas oportunidades. Sábado estaremos lá no Independência. Sim, eu, você, Mário Brito e todo o timaço aqui da Super Notícia FM. Logo mais você volta no Super FC Mesa Redonda, 6h30, ponto final aqui no Super FC segunda edição. A gente vai ali mais às 8 de volta no Mesa Redonda com muito mais de esporte também. Às 9 no Show de Esportes da Super. O programa teve produção de Camila Kiffer, trabalhos técnicos de Rodrigo Faria. Você fica agora com o Reunião de Primeira com Helenice Laguardia. O esporte volta às 8, como dissemos, no Super FC Mesa Redonda. Tchau. Hércules Santos. Super FC, a equipe super campeã do seu rádio. Futebol é aqui. Show de Esporte 91,7. Oferecimento Teva, a sua concessionária Iveco em Minas Gerais. Acesse teva.com.br. Life Man, muito prazer. Está de volta a maior promoção do Brasil.